No nosso reino existe a nossa vontade, a nossa verdade, não é? Quem contraria nossa vontade é como se estivesse nos rejeitando. Mas, e o reino de Deus? O reino dos céus, como ele é? Como devo alcançá-lo? Será que o meu reino não pode se adaptar ao reino de Deus? Conheça através da Bíblia a forma verdadeira de alcançar o reino de Deus e dos céus. Em nosso reino e nessa vida, todos nós, quando temos uma condição, financeira, tem dinheiro, tem conhecimento, o que fazemos com esse conhecimento, com esse dinheiro, e a gente tem uma necessidade? Usamos o conhecimento, usamos o dinheiro para nos fornecer aquilo que a gente quer. E por causa disso, muitos deixam a fé para agir no que têm, no que possuem, nas condições, para se apegar naquilo que tem, no dinheiro, na posição, na condição. Ora, Jesus fala sobre isso. É tão verdade isso que é bíblico. E se a gente bobear, aliás, a gente cai nessa trampa de lidar primeiro com as coisas que esse mundo nos oferece do que usar a fé e depender de Deus. Observe o que aconteceu. Pondo-se a caminho, correu para Jesus um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Olha só, tem várias lições no que aconteceu com esse jovem rico, que veio correndo e aparentando que estava muito interessado em herdar a vida eterna. Porque foi a primeira pergunta que ele fez. Ele estava focado naquilo e queria muito alcançar a vida eterna. E ele disse: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus perguntou para ele: Por que me chamas de bom? Sabe, muita gente fala que Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas não faz aquilo que ele fala, não aceita o que ele fala, não toma a sua cruz, não exerce a sua fé para se achegar a Deus, não depende dele. E você ainda diz que é bom? Você está dizendo que é bom porque você ouve falar de Deus que é bom, mas você não tem experimentado que eu sou bom, porque você vive outra realidade. E Jesus, sendo bom, porque ele é Deus, Jesus, ele estava Deus no homem, ele é filho do homem, veio com corpo humano, mas não pecou em nada. Ele disse para aquele jovem:
perguntou para ele, porque ele chama de bom, e disse: ninguém é bom senão um, que é Deus. Ele, sendo bom, ele não falou que ele era bom, ele falou que o Pai era bom. Ou seja, ele estava mesmo vestido de servo. E disse assim: tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás. E Jesus falou dos mandamentos. E aquele jovem já disse: olha, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amor. Gente, que lindo. Que Deus lindo, né? E olha como ele fala com aquele jovem: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres. Jesus amou ele, porque ele tinha interesse de ter a vida eterna. Ele tinha dúvida, mas ele não sabia o que estava de errado. E quando Jesus amou e falou que estava lhe faltando, que era vender tudo quanto tinha, isso era o que faltava para ele, e dar aos pobres, a quem não ia recompensar para ele. Os pobres não iam voltar e agradecer, né? E Jesus disse: e terás um tesouro no céu. Você vai alcançar se desfazendo daquilo que você está apegado, as suas condições, aquilo que o dinheiro pode lhe proporcionar. E vem, toma a sua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O que está fazendo você triste para dar para Deus? Não será as suas propriedades, aquilo que você quer reter e você não quer dar para Deus? E eu não estou falando para você vender sua casa, eu não estou falando para você dar todo o seu dinheiro na igreja, eu não estou falando isso, mas o seu apego às suas condições e priorizando isso não faz você viver a fé. Pense sobre isso. Será que é isso que tem lhe feito triste? Já vamos voltar após essa trilha musical. Todos nós somos tentados a depender das circunstâncias, daquilo que vemos, daquilo que aos nossos olhos facilita e tem uma resposta rápida, do que se apegar a Deus, depender de Deus. Jesus, ele falou assim. Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Veja que peso tem as palavras do Senhor Jesus. Porque, por causa das condições, muitas pessoas não buscam a Deus, não dependem de Deus, não exercem a fé, não
estão sensíveis a ouvir a voz de Deus, porque elas se baseiam as suas vidas naquilo que tem, nas condições, na informação, no conhecimento. Não é só dinheiro, não. Essas coisas também. Então, por isso que quando a pessoa está apegada às coisas, ela não desenvolve. Até no seu jeito. Às vezes, não são as condições, mas no seu jeito. Sabe? Você pensa numa maneira que você não aceita a palavra de Deus. Você está cheio de argumentos. Você está cheio de tese, sabe? Cheio de informações que não permite você a depender de Deus. Olha como é grave. Por isso que Jesus falou quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Pense sobre isso e avalie a sua vida constantemente. Esteja em alerta, porque a gente tem a tendência de buscar a facilidade, a segurança, o remédio, o médico, o advogado, as informações acadêmicas e esquecer de pensar em Deus, de exercer, orar, falar com Deus, clamar, pedir ajuda por Ele, nos estender a sua mão.